Este programa tem o patrocínio North Avenue Bakery, Hotel Praia Sol, Luís Firmino Insurance, MCM Clinic, Top Burger, Go Car Service, Coimbra Restaurant. Bem-vindos a mais um Meet Leaders Luso-Americano TV. O meu nome é Ricky Durães e é um prazer, um privilégio recebermos na nossa casa esta pessoa tão especial que temos hoje aqui. Chegou aos Estados Unidos há 70 anos, depois de uma passagem pela Venezuela, orgulhosamente português, mas orgulhosamente mortezeiro também. Falamos de um nome que dispensa apresentações, mas vamos começar pelo final, porque ele é o Grand Marshal do Dia de Portugal 2026, o meu querido amigo, uma pessoa emblemática, uma referência na nossa comunidade, o grande e caro Carlos Farinhas. Senhor Carlos, muito obrigado por esta oportunidade. Rick, por ter-me aqui na tua presença, é um prazer. E não ia sempre às ordens quando é necessário. Senhor Farinhas, falar consigo é trazer à memória tudo. Você é um homem que o seu pulso respira muito da comunidade. Chegou aqui em 56, há bocado estava-me a dizer, chegou no dia 3, começou a trabalhar no dia 4 e ainda trabalha hoje. No dia 6. No dia 6. Cheguei no dia 3, é um irmão meu que já faleceu, o António, e viemos da Venezuela. Depois de estar 3 anos lá, eu e meu irmão, sempre muito unidos. Foi uma grande falta para mim, claro, mas comecei a trabalhar e nessa altura para uma companhia pequena. Primeiro foi para uma Goldsmith, era uma fábrica de peles. Lá fomos trabalhar lá onde muita gente da Mortosa eram encarregados. Eu recordo-me a coisa dos nomes todos. Depois fui trabalhar para uma companhia muito pequenina, que era o Sr. Abílio Ruela, de Orfal na Alma, muito boa gente, também da Mortosa, fazia casa, já era eu, meu irmão, mais 2, tínhamos um pretinho com a gente, muito boa gente, e assim continuamos desde aí. Então consegui o livro da União em 1959. Já nessa altura havia gente da Mortosa que ajudou a tirar o livro. É engraçado, tinha sido chapestor ou representante dos trabalhadores em 1959. Então fui trabalhar, o meu pai trabalhava também na construção nessa altura. Trabalhei em várias secções, tudo quanto era autoestradas, por uma temporada, anos. Depois fui para uma companhia chamada Turco Paving, que era de Connie. Trabalhei 8 anos. Aí já, claro, já me tinha casado, tinha o meu filho, o Carlos Esmeralda. Quer dizer que aí segui para a frente até que em 1977, 77, foi quando a América fez de 200 anos. Eu e outro rapaz americano, chamado James Canella, decidimos botar uma companhia depois que uma fechou, que trabalhávamos, que era o Salerno Construction, onde trabalhou muitos rapazes portugueses da Mortosa, minhotos, de todo o lado. Aí começamos a companhia, vou dizer, e praticamente estávamos os dois no desemprego. Foi uma das primeiras vezes e últimas. Em 1976, por acaso, a companhia do Scafar é interessante porque muita gente diz, como é que foram buscar esse nome? Eu dizia para a moça, isto é um nome assim esquisito, tomar cuidado. E então é Scanella, que era o último nome, ainda é vivo, é meu amigo, estamos bem, e F, um F, um A e um R, Farinhas. Scafar Contracting. Ainda hoje existe,
tivemos quase 40 anos Em negócio. atividade. Fizemos grandes trabalhos para muitas cidades, para o Estado. Chegamos a trabalhar em Nova Iorque, alguns trabalhos. Era uma companhia digna, com todas as reuniões, tanto de drivers como apuradores, labours. Graças a Deus tínhamos o 472, que eu tirei em 1959. Sempre digo a eles, hoje está na mão dos portugueses. Eu, com muito orgulho, sou amigo deles todos e fui sempre, brincava com eles e sempre eles me ajudavam. Olha que este senhor quer um livro, pá. Dizia a eles, como é que tu... Este homem é bom trabalhador, vamos ajudá-lo. Muitos deles a gente conseguiu fazer isso. O amigo Farinhas marcou várias gerações de portugueses. Mas eu vou voltar atrás, porque há algo na nossa comunidade que é único, é a nossa igreja, a Igreja Nossa Senhora de Fátima, e o Sr. Farinhas, o seu pai, a sua família estiveram diretamente envolvidos. Como é que surgiu a Igreja Nossa Senhora de Fátima, precisamente à frente da casa, ainda hoje, onde eu hoje vivo? Onde eu tenho a minha casa. Naquela altura, claro, eu cheguei no dia 3 de novembro, aquela confusão das eleições, aquilo tudo, e passado 2 semanas apareceu um grupo, que era precisamente a Comissão das Festas da Nossa Senhora de Fátima, para fazer uma igreja portuguesa. Claro, a gente não sabia nem praticamente, só conhecia uma rua ou duas aqui, ia para o trabalho, e então o meu pai, a primeira coisa que disse foi interessante, que ele conhecia a maior parte deles, da Ria de Aveiro, porque o meu pai era moliceiro. Diz assim, assentai-vos, rapaziada, assentai-vos, assim, com aquela coisa dele, que ele era muito brincalhão. Diz assim, vamos beber um copo aqui, se é preciso, querem beber alguma coisa. Olha, dinheiro aqui há pouco, a gente chegou há pouco tempo, foi assim mesmo. E então, depois de estarmos a falar ali um bocado, eu disse, pai, porque é que a gente não vai dar uma oferta, você paga metade e outra metade? E assim foi. Não sei quanto era, $10 por mês ou assim uma coisa, e a gente decidiu naquele tempo, o cheque era assim numa fábrica ou assim, era $1,20, $1,25, era que a pessoa trabalhava e ganhava. Quer dizer que a gente lá com grande orgulho fez uma obra muito importante, onde hoje pertencia à festa do Santo António aos 30 anos, eu costumo dizer, cheguei até presidente, e depois, mas muita gente passou por ali, deixa lá que alguém desse valor, a gente às vezes, a sola do sapato, a gente caminhava, a gente ia para North Arlington, Connie, a cidade toda no Newark, tínhamos uns livros que tinham o nome e a direção das pessoas todas. Iam bater à porta. É verdade, e alguns diziam assim, mas era a brincar, e gente boa. Nós tínhamos gente de todo o lado de Portugal, dizia eles, alguns assim, já a entrar com as senhoras, dizia assim, traz para cá o Santo António que a gente tal comida daqui e dali. E a gente ria-se com aquilo, e as mulheres assim, não faças caso, ele está sempre a brincar. E eles lá vinham naquele tempo com $10, a gente marcava, grandes memórias que a gente tem. E como é que foi, lembra-se a inauguração da igreja, como é que foi esse dia? A inauguração da igreja foi, eu penso que foi no Robert Street, não tenho a certeza, mas tinha muitas fotografias, onde estava muita gente americana, e eu conhecia a maior parte das mesas, porque é claro, eu estava aqui há pouco tempo, foi inaugurada em 1958, mas tivemos doutores americanos que serviram a colónia portuguesa, como fosse em Portugal, eles até não levavam nada, que era o doutor Licese, que era vivia no 84 Jefferson Street, que é hoje a minha casa, uma das casas, e as folhas do records das visitas que existiam, ele tinha
na garagem, as caixas todas, você tinha o prazer de abrir aquilo, era tudo gente, a maior parte, todos portugueses, muitos conhecidos da Mortosa. Yeah. Como é que era a comunidade portuguesa nos anos 50, quando chegou aqui? Era gente trabalhadora, muitos morteseiros, era, digamos que, uma continuidade de Portugal, não era? É verdade, é verdade. Eu vou emendar as palavras de um senhor que acaba de estar aqui. Nós éramos... faz quando é que estávamos em Portugal a coisa. Yeah. A gente via as pessoas que via, por exemplo, na Mortosa, que eu sou da Mortosa, eu saí de lá com 13 anos para a Venezuela. Eu vou dizer uma coisa, a gente via aqueles grupos que vinham das fábricas, vale a pena mencionar, as mulheres de onde vinham, ou as companhias de construção, que ainda hoje me recordo, talvez fosse mais de 15 companhias de construção, eu recordo-me, e as senhoras lá vinham, passavam, isto é verdade, havia uma lojazinha pequenina entre o Jefferson Street e a Madison Street, foi onde os Seabras começaram, e elas vinham comprar a bordura, para o bacalhau, a peixaria do Sr. Conde, era ali era interessante, mas estava tudo organizado, parece que estava tudo... É por isso que as cidades, muita gente diz assim, a cidade vive em Newark, daqui e dali. I love Newark, I love my city. It's where todas as pessoas que estiveram aqui em Newark, todas têm raízes. Por exemplo, não vou dizer uma coisa, esteve agora num banco em Bernadette e a senhora olhou para o nome e disse, o senhor é português? Sou. Bernadette, no Town Hall, essa senhora é da família dos Pimentéis. Eu não tenho a certeza, mas penso que a mãe, que até trabalhou na padaria para os meus irmãos. O mundo é muito pequenino. O mundo é muito... Outra das grandes memórias desta comunidade foi o Hospital St. James, que você também... como é que era o hospital? Como é que surgiu? Como é que foi tudo isso? Porque você foi distinguido pelo hospital. O hospital, quando eu cheguei aqui, era precisamente onde atrás existe lá uma escola, que é a escola de St. James, para os miúdos, no Jefferson Street e Elm Street. Ali era o hospital. O building hoje era uma história, tudo feito em pedra, e na frente, virada para o norte, que era o Lafayette, era a Igreja St. James. Igreja St. James. O hospital era o hospital antigo, cheguei a visitar portugueses aí em 1956, 57, e depois daí fechou e fechou o hospital novo, que anda agora em renovação, não é? E tem lá um colégio, uma escola de engenharia ou qualquer coisa assim. Mas tenho muitas memórias, é claro. Ainda foi visitar agora a senhora Costa, que está numa casa de recolho, não é? Para Correto. ser claro, e ela e muitas das pessoas sempre trabalharam bastante e faziam a gente andar também. A verdade é assim. Ela dizia, Carlos, tem que trazer a trela para ir na parada daqui e dali. Eu esteve sempre ao lado do St. James e eu não queria outro hospital. Os meus filhos nasceram ali. Era um hospital que estava bem localizado aqui no nosso meio e que ajudou muitos portugueses. O amigo Farinhas tem uma relação, eu estava no outro dia, nós publicámos o seu discurso no Dia de Portugal e é impressionante a quantidade de pessoas que reconhecem a sua contribuição à nossa comunidade. A comunidade portuguesa em Newark diz-lhe muito, é uma segunda família para si? É sim, é. Eu às vezes rimo porque não se vê muitos, eu às vezes pergunto assim, para onde é que esta gente foi e coisa. Às vezes encontro costuma dizer isto e digo do fundo do coração, na ferry, e ele vem para me apertar a mão e diz, é um abraço, já somos tão poucos aqui. Existe ainda uma comunidade grande, espalhados por todo o lado,
tanto aqui no Jersey, na Mortosa, alguns, não muitos, porque os anos vão indo, sabe? E a pessoa vai perdendo aquela comunicação, uns vão faltando com a idade, e isso não... tem que ser. A gente... É a lei da vida, não é? Tem que encarar as coisas como deve ser. Os portugueses são conhecidos por serem um nobre povo, gente de trabalho, gente... Esse valor de trabalho, de família, de fé, são importantes para si como pessoa? São, sim. Eu cheguei a uma altura que eu tive muita gente a trabalhar comigo, uns ainda estão vivos, ainda me chamam Happy Birthday daqui e dali. Não importa que sejam, como a gente diz, da Serra, de Minhotos, tenho muitos amigos que me chamam, falo com eles uma vez por mês, eu dou uma chamada, rapazes que trabalharam comigo. E houve uma altura, a gente chama uma ganga, que é 4 ou 5 homens, alguns andaram na escola comigo, na escola da que a gente chamava Escola da Residência, no tempo do Tio António, e que aquilo não era fácil. E eu penso que toda aquela gente que foi criada naquela época, que foi o princípio da guerra, e depois passaram até aos anos 45 e assim, era muito difícil, muito difícil. Nós tivemos a oportunidade, que não nos envolvemos, mas envolvemos noutras coisas, em alimentos e tudo, era tudo que saía de Portugal para fora. Eu mais tarde via a ver isso. Yeah. O Sr. Farinhas, numa conversa que tivemos há pouco tempo, disse-me que uma das melhores decisões que tomou foi aprender inglês. Foi. Ter a certeza, abriu-lhe as portas e a oportunidade. Foi. É importante que um país como os Estados Unidos abrace quem chegou de fora, como você, de Portugal, mas é importante sentir-se americano. Este país para si é muito importante. É sim. Eu não é assim, talvez sejamos mais de 100 pessoas, e partiu de um senhor que veio para aqui, meu tio, irmão do meu pai, que eram 7 irmãos. E ele veio para aqui em 1915. Esse senhor faleceu na Flórida, tenho lá muita família, e a gente costuma se reunir, por acaso reunimos este ano, em Thumbs River, éramos os 80, foi o Carlos do Valência, foi lá servir a gente, e digo, este país para mim, claro, eu adoro Portugal, nasci numa época muito difícil, mas adoro Portugal, adoro o meu canto onde eu nasci, que eu penso, a gente pode pertencer a muito lado. Até digo-lhe uma coisa, Sr. Rick, adoro a Venezuela. A Venezuela era um país não tem culpa. Terreno onde a gente calca não tem culpa. Às vezes é quem o dirige, e assim, mas a Venezuela era um país que ajudou muita gente, muitos trabalhadores, muita gente. O meu pai teve lá negócio e assim. É claro, aqui, para mim foi um país, vamos regressar aos Estados Unidos, que eu senti-me bem. Fui para a escola, aprendi ofereceram-me trabalho em diversas companhias, isto é, eram formas, disse, anda a trabalhar, és novo, tu vais ter a oportunidade. Aqui era um senhor que vivia no Downing Street, o senhor José António, trabalhava para o Nápia Grego e assim, são todos portugueses, eu não vou fazer aqui nada, eu tenho que aprender inglês, então a gente vai para o trabalho e não aprende uma palavra, quer dizer, depois, isto vai ser complicado. Então, depois comprei um carro, em 1952, Plymouth. O senhor Manuel Almeida, ali no Wilson Avenue, muito meu amigo. Passado 2 semanas, arrebentou o motor ali em Hillside. E eu vi, Manel, olha, ele vai assim, chequeaste o óleo. Eu disse, chequei o óleo, não sei o que é que passou. Depois comprei um outro carro, um ano mais novo, era tudo standard, não é, de manual, e era overdrive. Tirei o motor de um para o outro, ele ajudou-me que eu ajudava-o, ele era 100%, o Sr. Manuel Almeida. Quer dizer que daí continuei, então procurava os trabalhos em companhias americanas, e eu depois estava bem, tanto ia a Portugal, vinha, eu tinha sempre trabalho, ia a essas companhias,
e alguns até me abraçavam. Havia um sujeito de raça italiana e ele dizia, come on, son. E dava-me trabalho. Dava trabalho. Grandes companhias é que eu trabalhei. Senhor Farinhas, a família, tem 2 filhos, é importante a família para si? Tenho 2, o Carlos e a Esmeralda, 2 filhos, estão casados. A minha filha tem 2 filhas, uma já terminou o colégio, estão de passeio agora, uma está em Nova Iorque a estudar. Tenho o meu filho, o Carlos, tem 4 rapazes, e tenho 2 bisnetos. Estivemos agora todos juntos, que eu fiz anos agora há dias, não é? E tivemos todos juntos, a família mais chegada, porque é impossível juntarmos. São muitos, não é? Yeah. Foi distinguido como Grande Marshal do Dia de Portugal. Nós estamos a falar aqui, podíamos estar aqui todo dia, porque a sua história é única. O que é que vai sentir quando desfilar na Ferry Street? O que é que ele vai vir à memória? Vou-me lembrar de muita coisa que eu recordo-me o primeiro ano, e assim tenho até fotografias, quando o Sr. Coutinho, ou fosse o Sport Clube Português a começar a cair qualquer coisa. E sinto muito orgulhoso de grandes pessoas que eu vi e terem muitas fotografias. O meu canto, na esquina da Ferry e Jefferson Street, família toda ali a ver a parada, onde terem muitas fotografias, como eu digo, grandes recordações, e sinto-me orgulhoso, não que eu quisesse muito, que eu até ralhei um bocadito com o Mike, mas ao mesmo tempo agradeço, ele está perdoado, e não, merecer ou não merecer, eu não sei, não vou dizer que merece, mas pronto, escolheram-me, muitíssimo obrigado por se ter lembrado de mim, ele de facto ter-se lembrado de algumas pessoas que estavam um bocadinho esquecidas, e nisso eu dou-lhe muito obrigado. O Sr. Farinhas disse há bocadinho que Newark é a sua casa, é a sua terra onde se sente bem. E Portugal, e a Mortosa? Como é que, para um jovem com 13 anos que saiu da Mortosa, como é que se explica que ainda hoje volta lá sempre? Volto, estou a fazer conta de ir agora de verão lá, mas a Mortosa ainda hoje, esteve a falar com os amigos e diz assim, desde que a gente entra na Mortosa, se me perguntar na estrada, como a gente diz, na rua, que vem desta reja, aliás Santa Luzia, que a gente chama, tem uma placa que diz Welcome, com o Sharp James e o Amador, o Sr. Amador, com muito respeito, e eu dizia, sou capaz de dizer as casas todas, uma por uma, até a água, lá até ao bico, como a gente diz. É verdade. Dá muitas saudades, porque, claro, foi onde a gente nasceu, o nosso canto, onde a gente aprendeu a caminhar e tudo. Aquilo, a nossa ria é uma coisa que não há outra igual. Não há outra igual. Grandes memórias e recordações. Estamos a chegar ao fim desta pequena conversa e vamos ter mais, é claro que sim. Que convite é que quer fazer à comunidade para o dia 14, para a parada, para a grande parada onde vai liderar a parada? O que é que quer dizer a todos estes portugueses que lidaram consigo, novas gerações? Qual é o seu conselho? Eu quero dizer a todos, toda a comunidade, que estamos todos espalhados, no Jersey e fora de New Jersey, que ao menos um dia ou dois que regressem e venham ver a parada, venham comer umas sardinhas, umas bifanas, como se diz. Claro, já não temos os estabelecimentos como tínhamos antigamente, mas ainda temos as nossas tradições que nunca vão acabar. Nunca vão acabar a nossa maneira de ser e estar sempre preparados para servir o próximo e trabalhar. Sr. Farinhas, vale a pena ser português, vale a pena ser americano. Celebrou aqui os 200 anos. Este ano celebra-se 250 anos da América. É para si também uma data importante? É sim, é. Eu até estou pensando em arrumar uma bandeira dessas especiais. Eu adoro isso, é verdade. Não, Estados Unidos é os Estados Unidos, digam o que disserem. Às vezes vemos coisas mais boas, mais más, mas a gente, cada um, o que eu acho, todos nós temos a nossa opinião, em política ou naquilo que for. Nunca levemos a mal. É como um time de futebol. Se você é Sport e o Benfica,
não vamos agora chatear por causa disso. A gente às vezes brinca, eu tenho amigos do Sport e eu digo, então pá, como é que é? Ele diz assim, lá está você, e o Benfica é isto e aquilo. E às vezes vejo que o Benfica nunca joga bem. E eu disse assim, pá, dá-me uma chance. Não, mas é a política, e a gente deve tolerar uns aos outros e ver às vezes, não é os partidos, nem isto e aquilo, ou um clube. A gente tem que respeitar, às vezes, quem está à frente e a nação. A nação não tem culpa, às vezes. Sr. Farinhas, muito, muito obrigado por estes momentos. É verdadeiramente especial ter a oportunidade de falar consigo e que esta seja a primeira de mais conversas, porque vamos ter mais conversas Rico, também. Muitíssimo obrigado a ti e a toda a Comissão das Festas do Dia de Portugal. É uma coisa única aqui nos Estados Unidos e deixa lá que seja feita, os novos, os jovens, que sigam para a frente, que façam sempre o que puderem, conforme a gente fez também. E muitíssimo obrigado. Obrigado, Sr. Farinhas. Okay. Prazer. E é assim, falar com este homem é falar com a nossa essência, falar com alguém que nos traz memórias, alguém que nos faz situar bem na história, porque a presença portuguesa numa cidade como Newark há muito que é referência, mas torna-se ainda mais emblemática quando temos o prazer, o privilégio de falar com aqueles que, afinal de contas, são a parte viva dessa grande história. E Carlos Farinhas é, sem sombra de dúvida, um exemplo, um orgulho e um grande, grande Marshal para o Dia de Portugal, na cidade de Newark. Ricky Durães, Meet the Leaders, Luso Americano TV, WNN. É um prazer estar na vossa companhia.